Em abril e maio de 24, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia climática de sua história, com inundações que afetaram cerca de 95% dos municípios do estado, deixando mais de 2,4 milhões de pessoas impactadas, 183 mortes confirmadas e prejuízos estimados em bilhões de reais, segundo a Defesa Civil. Cidades como Porto Alegre e Eldorado do Sul foram devastadas pelo transbordo do rio Guaíba, que atingiu níveis recordes, agravado por chuvas intensas e falhas na infraestrutura de contenção. Um ano após essa catástrofe, como está a recuperação do estado? Para atualizar a situação e discutir os desafios ambientais e sociais, conversaremos com o jornalista Guilherme Banhart, que apresenta o programa Agora Brasil, na Rádio Mais Brasil, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Guilherme Banhart, jornalista e empresário, sobre a situação do Rio Grande do Sul, um ano após as inundações de 2024. Olá, Guilherme, tudo bom com você? Tudo bem, Renata, também das boas-vindas aí para a nossa audiência. Tudo certo, depois de um ano, um pouco mais de um ano de uma enchente que, né, ficou marcada na história como a principal, a pior da história do Rio Grande do Sul, as coisas estão se ajeitando, mas nem tudo se ajeitou ainda e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Perfeito. E, Guilherme, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Bom, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul já há mais de 20 anos. Eu tenho uma pós-graduação, MBA, em gestão, liderança de negócios e pessoas. Eu trabalhei durante 15 anos no Grupo Bandeirantes, aqui no Rio Grande do Sul, depois mais quase 5 anos no Grupo Record, que aqui no Rio Grande do Sul tem, além da televisão, uma rádio, que é a Rádio Guaíba, que é bastante tradicional, e um jornal, que é o Correio do Povo. Mas a maior parte da minha trajetória profissional é mesmo na Bandeirantes, que está presente em todo o país, assim como a Record, na verdade. E onde eu exerci de tudo. Eu fui desde produtor, repórter, chefe de reportagem, editor executivo, coordenador e depois gerente de jornalismo. E apresentador também. E na Record foi a mesma coisa. Eu comecei pela rádio, logo depois passei a ser colunista da televisão e depois de, acho que 6 meses de casa, eles me convidaram para assumir a gerência da Rádio Guaíba, onde eu permaneci durante mais ou menos uns 4 anos, até que no final de 2023, por questões de interferência política na linha editorial da empresa, eu acabei sendo demitido do jornal e antes de ser demitido da rádio, resolvi entrar num acordo e desde dezembro de 2023, hoje, eu apresento um programa diário na Rádio Mais Brasil, que é uma plataforma digital completamente online, no YouTube e também com aplicativos e Alexa, enfim, toda essa parafernália que a gente conhece. E é um ambiente realmente verdadeiramente livre e, felizmente, hoje com mais audiência do que eu tinha na época da Guaíba. Então, mostra de que esse mundo digital não é futuro, é presente. Sim, perfeito. E, Guilherme, você mesmo, né, já começou aqui introduzindo tudo o que aconteceu, as dificuldades, né, a tragédia que foi essa inundação provocada aí muito principalmente por conta das chuvas intensas, né, no Rio Grande do Sul. E qual que é a situação atual dos moradores, dos empresários, dos serviços públicos nas áreas que foram afetadas pela inundação? Tem de tudo um pouco, tá? Tem regiões que já conseguiram se reestruturar, obviamente aquelas menos atingidas, então vamos pensar da seguinte maneira, a Serra do Rio Grande do Sul, que a maior parte do Brasil conhece aí, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, essa região teve um prejuízo na época, principalmente nos acessos, né? As estradas, é região montanhosa, então teve muito deslizamento de barreira, era praticamente impossível chegar nessas cidades, somente com helicóptero e tudo mais. Então, o aeroporto ficou alagado, então, mesmo quando as rodovias foram reabertas, né,
o turismo nessa região ficou impossibilitado, porque a gente não tinha o Salgado Filho, que é o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, operando. Então, essa região foi duramente impactada dessa maneira naquela época, naquele período, mas agora ela está funcionando, ou seja, ela não teve alagamento, a água não invadiu, né, porque é uma região alta do Rio Grande do Sul. Outras regiões, porém, como ali em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, é até curioso a gente tocar nesse assunto, porque o nome Arroio do Meio é justamente porque é uma cidade que tem, de um lado, um rio descendo e do outro, outro rio. E os dois tiveram uma elevação. Então ela foi alagada literalmente por todos os lados. E aí você tem um prejuízo urbano, cidades que foram literalmente varridas do mapa. Você tem um prejuízo para o agronegócio, porque há um relato de um produtor rural aqui do Rio Grande do Sul, nessa região do Vale do Taquari. Ele conta que o nível do rio começou a subir, e ele, para se proteger, a família já tinha abandonado a casa, tinha saído para um lugar mais alto, e ele subiu no telhado da casa dele. E à noite, a chuva continuava, o rio continuava subindo, e a propriedade dele é num declive. E à noite ele começou a vir uma barulheira dos porcos que estavam, né, nos chiqueiros, enfim, e alguns minutos depois um silêncio, ou seja, ou os porcos tinham sido levados pelas águas ou morreram afogados. Pouco tempo depois, numa parte um pouco mais acima da propriedade dele, ficava a granja, onde ele criava aves, frangos, e aconteceu a mesma coisa, né? Ele à noite não conseguia ver nada, mas ele ouvia, e aí um alvoroço, as galinhas, os frangos, fazendo um barulho ensurdecedor, e pouco tempo depois um silêncio, ou seja, e ele ficou pensando se daqui a pouco a água não ia chegar no telhado onde ele estava, na casa dele. Infelizmente isso acabou não acontecendo, mas é o retrato do que o Rio Grande do Sul viveu. Foi muita chuva em pouco tempo, a gente não vivia uma enchente como a que viveu no ano passado, desde 1941, que foi a pior enchente registrada até então aqui no nosso estado, e a do ano passado conseguiu ser pior. Então, você tem essas duas situações e situações intermediárias. Porto Alegre, por exemplo, já vive hoje uma recuperação quase plena, mas tem áreas mais baixas, por exemplo, na zona norte da cidade, onde a prefeitura já iniciou a obra de elevação do dique de proteção, porque ele é mais baixo do que os outros que circundam a cidade. A cota que circunda a cidade é de 6 metros. Esse dique na zona norte é de 4 metros, então ele precisa subir 2 metros para ficar no mesmo parâmetro dos demais. E a obra iniciou, só que aí um grupo político entra na justiça, encontra uma guarida, a obra é suspensa porque você tem uma área invadida, tem pessoas que estão morando lá há muito tempo. A prefeitura iniciou a transferência dessas famílias para habitações populares, moradias que foram alugadas temporariamente para receber essas pessoas, só que daí vem uma decisão que acaba embargando a obra, tudo para, e aí a gente fica se perguntando, escuta, e se agora no inverno desse ano chover de novo, como é que vai ser, né? Então tem de tudo um pouco nesse Rio Grande do Sul, e obviamente o principal ainda é o agronegócio. Esse sim, a gente teve terras que foram literalmente lavadas, né? Ou seja, a fertilidade se foi, a gente vai ter uma quebra de produção razoável nesse ano. No caso da criação de animais, especialmente ali no Vale do Caí, do Taquari, tem produtor que perdeu absolutamente tudo, ou seja, ele não tinha mais nada para recomeçar, né? Então, é um cenário, em algumas regiões, ainda muito, muito triste e preocupante, viu, Renata? Não, é assustador, Guilherme, porque assim, a gente sabe, a gente acompanhou, mas eu acho que escutando, né, relatos como esse que você aí acabou de compartilhar conosco, é assustador, né? Faz a gente refletir o quão difícil foi e talvez ainda esteja sendo para algumas pessoas, né? Porque realmente acho que deixa marcas, né? Não é só aquela marca ali da inundação, do acabou com tudo, mas acho que deixa marca na gente, né? De realmente você levar para a vida e acaba sendo um trauma muitas vezes, né? Eu fiquei, você relatando aí, eu estava me sentindo no lugar desse agricultor, né? De realmente ser desesperador, né? Imagino.
E eles se somam, viu, Renata? Eu contei uma aqui, poderia elencar 10, 15, 20, 30, 100 histórias iguais ou talvez até mais assustadoras, e tem coisas que chocam ainda hoje. Por exemplo, meu pai mora na área rural, tá? E não mora distante da cidade, ele mora a 13 quilômetros da cidade. Mas tem uma ponte, um rio cruza, né, fica entre a propriedade onde ele mora, que é dele, e a cidade. Meu pai ficou ilhado, ele não podia nem sair para um lado, nem para o outro, né? Ou seja, existem duas cidades, a estrada corta, né, passa em frente à propriedade rural dele. Por um lado, a ponte ameaçava, estava debaixo d'água, ameaçava cair, e do outro lado, a mesma coisa. Ele recebeu mantimentos de barco, né, uma coisa inimaginável. A gente não está falando assim de um grotão, de uma área onde a civilização mais próxima fica a 100, 200 quilômetros. Não, ele mora a 13 quilômetros da cidade, ele tem uma propriedade rural com energia elétrica há 50 anos ou mais, ele tem acesso à internet, né, por mais de um caminho, na estrada passa fibra ótica, para se ter uma ideia, e, no entanto, durante 10, 15 dias ele ficou literalmente ilhado. E a gente tem situações aqui no Rio Grande do Sul que são realmente ainda muito assustadoras. Eu contei do meu pai, poderia citar outras aqui. Para se ter uma ideia, eu esses dias fui num evento, numa das sedes das entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou mencionar aqui, acho que não tem problema, é a FEComércio. E ela fica próximo ao aeroporto. Porto Alegre, no período da cheia, ficou com uma marca registrada que era um cheiro de umidade, de mofo e de coisas estragando, putrefando. E dependendo do lugar da cidade que você transitava, aquele era um cheiro horroroso, né? Realmente era uma coisa que ardia o nariz, as narinas. Esses dias eu fui nesse evento na FEComércio e fica perto do aeroporto, que é uma região baixa, o aeroporto ficou alagado, e eu resolvi voltar para minha casa por um caminho que eu raramente uso. E eu estava dirigindo, era um dia bonito em Porto Alegre, estava com a janela do carro aberta, e acredite se quiser, aquela região ali, a memória olfativa, né? Aquela região ainda tem aquele cheiro da enchente. Não tem mais enchente. Você olha para os lados, né? Os negócios estão funcionando, as empresas estão abertas, os rios, os arroios estão nas suas calhas, não tem alagamento, não tem inundação, mas o cheiro, um ano depois, ainda é aquele cheiro horrível da enchente de 2024. Então é uma coisa que deixou uma cicatriz muito grande nos gaúchos de maneira geral, viu? Sim, imagino. E você mencionou, né, a questão ali do dique dessa manutenção, que está embargado, inclusive, e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho se, óbvio, né, teve a questão ali das chuvas intensas, e elas foram apontadas como a principal causa das inundações, mas também, por outro lado, os especialistas relatam, né, falhas na manutenção dos diques e má gestão territorial. Qual foi o peso desses fatores humanos nessa tragédia, né? E o que foi feito para corrigi-los? Bom, isso é verdade, aconteceram falhas. O sistema, na verdade, foi construído em Porto Alegre de proteção contra cheias justamente depois dessa cheia de 1941. Então, para quem chega a Porto Alegre, por exemplo, vindo do litoral pela BR-290, ela é um dique de proteção. Que depois se estende, se transforma numa avenida chamada Castelo Branco até o centro de Porto Alegre, onde ela se transforma num muro que é bastante conhecido, chamado Muro da Mauá, que tem comportas, né? E depois se transforma na Avenida Beira-Rio. O nome oficial é Edivaldo Pereira Paiva, e passa ali pelo Estádio do Internacional, o Beira-Rio, e segue até a Zona Sul, um pedaço da Zona Sul. O extremo sul de Porto Alegre não tem proteção contra cheias. O que aconteceu? O sistema nunca tinha sido testado. Tá? Então, você tem desde comportas que não aguentaram a pressão da água, uma delas é a que fica localizada logo abaixo da ponte do Guaíba, que é aquela ponte tradicional, cartão postal da cidade, que ela tem a elevação, né? Então, ali você tem uma correnteza muito forte, porque o principal rio que abastece o Guaíba é o Jacuí. E ele é como se ele desembocasse em linha reta nessa comporta. Então ela foi a primeira a estourar. Então essa comporta estourou e aí a zona norte de Porto Alegre já sofreu os efeitos da água invadindo a cidade.
O outro problema que aconteceu, eu falei desse dique que é mais baixo, né, na Zona Norte também. A água quase rompeu esse dique, ela passou por cima. Mas o principal, na verdade, que aconteceu foi que o sistema de bombeamento da cidade não estava preparado para uma situação como essa. Ele funciona normalmente quando se bater água em Porto Alegre agora, uma chuvarada, ele vai ser ativado e vai ajudar a expulsar a água das áreas mais baixas. Só que uma coisa é chover 1 hora, 2 horas, outra coisa é o mês inteiro. E aí você tem o princípio dos vasos comunicantes. Então imagina que a minha mão esquerda aqui é o nível mais baixo de Porto Alegre e a minha mão direita é o nível do Guaíba. A água foi subindo e os diques e o muro foram segurando. Só que chegou uma hora que o sistema de bombeamento desse lado aqui, do lado da cidade, não deu mais conta, porque as bombas tinham que ser desligadas por uma questão de superaquecimento a cada 3 ou 4 horas. E nem todas elas tinham backup para continuar expulsando a água do lado mais baixo para o outro. Então, o que acontece? Quando você desligou a bomba desse lado, toda a tubulação de esgotamento pluvial da cidade, de chuva, que sai do lado da cidade, tinha que despejar no rio, mas que só estava fazendo isso graças às bombas, a água voltou pelos canos. Então, boa parte da cidade de Porto Alegre alagou pela água que brotou dos bueiros. Então, vamos lá, o que está sendo feito hoje? Porto Alegre tem 23 casas de bomba. Se não me falha a memória, 17 delas hoje já contam com geradores de energia, porque esse foi outro problema. A água foi subindo e aí nas regiões mais baixas a companhia de energia elétrica da cidade precisou desarmar o sistema. E aí é o seguinte, sem energia elétrica uma bomba não funciona, ela não expulsa água. Então o que a prefeitura já fez? Das 23, o último dado que eu vi, eu posso estar um pouquinho desatualizado nisso, mas é questão de algumas semanas atrás. 17 delas já têm hoje geradores de energia elétrica. Então, se porventura faltar energia elétrica, um gerador vai abastecer as bombas. Algumas delas estão sendo substituídas por bombas de maior capacidade de fluxo que podem operar por mais tempo. Esse dique na Zona Norte está sendo reconstruído. O sistema de comportas de Porto Alegre está sendo revisto também. Esse muro que eu falei há pouco, da Mauá e a Freeway, que é a BR-290, tem várias comportas ao longo deles, e o que a prefeitura, a administração municipal identificou é que não são necessários tantos assim. Então, se não me falha a memória, vão ser 3 ou 4 só que vão ser mantidos, e os outros todos vão ser concretados, ou seja, você não vai ter mais uma estrutura ali frágil que a força da água vai poder, digamos assim, arrebentar como arrebentou naquele período. Eu diria que Porto Alegre está fazendo a sua lição de casa de uma maneira com alguma celeridade. Se acontecer uma outra enchente de novo, vamos bater na madeira aqui, né, para não acontecer, mas vai ter problema, mas provavelmente não na medida em que aconteceu no ano passado. O maior problema é na região metropolitana. As cidades do entorno, eu vou citar aqui, Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e outras tantas, essas ou não têm um sistema de proteção contra cheias, ou não têm o poder econômico que Porto Alegre tem para conseguir implantar essas obras e conseguir evitar, quem sabe, que uma tragédia como essa se repita. Esses municípios, essas cidades estão muito mais vulneráveis nesse momento, e no caso de Porto Alegre, eu arrisco dizer que o principal agravante é outro. O Guaíba já precisava ter sido desassoreado antes, tem muita areia no fundo do Guaíba, mas tem uma decisão judicial que proíbe a extração de areia do Guaíba. E o resultado é que hoje a gente olha é uma vista linda, maravilhosa, mas você olha ilhas, você encontra ilhas de areia no Guaíba, tem gente que desce no meio do Guaíba, desce do barco, num barquinho à vela, de um caiaque, e fica com a água na altura do joelho, ou seja, é como se você pegasse um copo d'água que tem capacidade para 300 ml, você enche 300 ml. Agora, se você tem metade dele tapado de areia, significa que com 150 ml você já vai transbordar aquele copo. É o Guaíba hoje. O fundo dele está repleto de areia e com uma situação que não se resolve. E
A obstrução, o impedimento, a proibição de retirar areia permanece, e é o que mais preocupa, o que mais tira o sono do porto-alegrense hoje é não poder tirar essa areia do fundo do Guaíba e mudar o calado dele, né? Porque a única coisa que é dragada é o canal de navegação, que é pouco, muito pouco, para permitir que os barcos continuem transitando por ali, né? Navegando por ali. Guilherme, eu até ia te perguntar isso, a questão aí do assoreamento, né, do Guaíba. Qual que é a motivação para essa decisão judicial, né? Por que não desassorear o rio se de fato tem um prejuízo para toda uma possível aí para toda uma comunidade, né? A origem de tudo isso é uma ação de um organismo ambiental, eu não lembro exatamente se é uma ONG ou uma associação qualquer, tá? Que alega dano ambiental para isso. Tem um pano de fundo econômico também, é preciso que se diga, porque há empresas que estão estabelecidas em outras regiões aqui do estado fazendo a extração de areia, que é usada principalmente para construção civil, mas que não teriam interesse. Tá? E aí eu estou falando de pressão política, eu não vou aqui citar nomes, nem localidades, mas é uma coisa que nos bastidores se fala bastante, de que há forças, digamos assim, trabalhando para que realmente não se faça a extração de areia do Guaíba, do ponto de vista comercial, porque seriam concorrentes, digamos assim, dessas outras regiões do estado que fazem a extração e têm a liberação. Mas a origem de tudo, do problema do Guaíba, é uma ação movida por uma entidade ligada à questão ambiental e que, desde então, isso já tem, olha, acho que uns 20 anos, se não são 20 anos, é quase isso. E de lá para cá, o Guaíba nunca foi desassoreado. O governo do estado até iniciou um programa de desassoreamento, ele está fazendo o que está certo, de cima para baixo, ou seja, ele começou nos municípios da Serra, do chamado Planalto Médio, e vem descendo, né? Então, por exemplo, esse trabalho começou na cidade de Bento Gonçalves, né, que é característica aí pelos vinhos, né, a indústria moveleira, e aí iniciou faz mais ou menos uns 2 meses. Começou por lá, outras cidades já têm essas embarcações de dragagem operando, e a tendência é de descer. A grande dúvida que se tem é a seguinte, tá, e quando chegar no Guaíba, vai liberar ou não vai? Pode ou não pode? Porque, para vocês terem uma ideia, o Guaíba tem uma série de ilhas, né, onde existem residências, tem casas, e ali é um pouco dos dois mundos, assim, tem casas muito bonitas, casas luxuosas, o pessoal tem barco, jet ski, essa coisa toda, e, ao mesmo tempo, algumas dessas regiões dessas ilhas são muito pobres. Essas ilhas ficaram tapadas de areia, e quando eu digo tapadas de areia, eu estou falando de dunas ou cômoros de areia de 2,5 metros, 3 metros de altura. As retroescavadeiras tiveram que entrar ali para conseguir desobstruir as ruas, porque você não via mais a rua, tinha 2, 3 metros de areia acumulada nas ruas. Se numa ilha você tinha 2, 3 metros de areia acumulada, imagina como é que está o fundo do rio. O prefeito de Porto Alegre autorizou as empresas, estabeleceu um convênio e disse, olha, eu não vou cobrar de vocês, mas vocês também não me cobram. E a areia que vocês retirarem, vocês fazem o que bem entenderem. Se quiserem vender essa areia para fins comerciais, não tem problema. E houve uma decisão da justiça proibindo a retirada dessa areia, que sequer está no fundo do rio, estava no fundo do rio, estava já nas ilhas, na cidade de Porto Alegre, nas ilhas, e houve uma decisão judicial proibindo que essa areia fosse retirada por essas empresas que poderiam depois comercializar esse material. Então a gente tem uma disputa jurídica, digamos assim, que é uma luz vermelha alertando para a situação do Estado. Uhum. Não, e é uma... assim, eu não conheço, de fato, a decisão, né, nem esse processo, mas é algo que parece não fazer sentido, né? Porque, eventualmente, por um risco da areia estar contaminada, você vende desde que você faça um laudo, né, demonstrando que não tem contaminação. Então, qual que é o risco, eventualmente? Eu, particularmente, só entendo que traria benefício, né? Benefício para a comunidade, benefício para as empresas, é aquele ganha-ganha, que todo mundo ganha. Mas, né, talvez aí precisasse analisar um pouquinho melhor aí esse processo como um todo, né? Mas realmente é esquisito.
Não, e a grande carga de poluentes, na verdade, que a gente tem no... Vocês devem lembrar, há mais ou menos uns 15, quase 20 anos atrás, houve um episódio de uma grande mortandade de peixes no Rio dos Sinos, que deságua no Guaíba. Ele corta, ele vem descendo a serra e passa ali depois pelas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Inicialmente, a principal suspeita na época, eu lembro que eu cobri esse caso, eu era repórter, era de um descarte irregular de produtos químicos da indústria do couro e do calçado, que é marca tradicional ali da região. E, de fato, foram identificados alguns escapes, algumas contaminações e tudo mais, mas a investigação, ao fim e ao cabo, identificou que o principal problema de poluição e o que matou os peixes na época foi esgoto doméstico, ou seja, esgoto não tratado, ou seja, esgoto cloacal, e que acabou liquidando com os níveis de oxigênio do rio, e os peixes morreram por isso, né? Não foi o contaminante químico, mas sim matéria orgânica em decomposição na época, que acabou... Então, mesmo se a gente pensar, digamos assim, dos poluentes que acabam chegando no Guaíba, esse episódio, que já tem aí quase 20 anos, porque acho que foi em 2006, 2007, estou falando de memória aqui, já nos mostrou que, na verdade, a situação química ela é mínima, irrisória, perto do grande problema, que é realmente esgoto não tratado. Esse sim, né, vem sendo corrigido aqui e ali. Porto Alegre melhorou bastante, mas Porto Alegre é do Guaíba para baixo, né? O problema é que vem de cima, né? Então esses rios aí, Gravataí, Sinos, Caí, esses rios é que precisam de uma atenção especial no que diz respeito às cidades, a tratamento de esgoto, né, Renata? Tá. E outra coisa, Guilherme, você mencionou a respeito que Porto Alegre, né, tem condições financeiras para investir um pouco mais na reconstrução e medidas aí de mitigação para o futuro, e as cidades ali do entorno não têm tanto essa capacidade econômica, né? Como que os governos municipais, o governo estadual e até mesmo o governo federal, eles têm atuado na reconstrução da infraestrutura, como estrada, escola, hospitais, e também na restauração ali dos serviços públicos, né? Saúde, educação, segurança, como que isso tem ocorrido? Cidades como Porto Alegre, não que ela seja uma cidade rica, mas é a capital do estado, ela tem condições de fazer a lição de casa dentro da sua velocidade. O governo do estado vem fazendo algumas coisas, se criou um negócio chamado FUNRIGS, que é o Fundo da Reconstrução da Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro que alimenta, abastece esse fundo, é proveniente não chega a ser um perdão de dívida, na verdade, mas é o perdão do juro da dívida. Todos os estados têm uma dívida renegociada com o governo federal, e o que o Rio Grande do Sul conseguiu à época com o governo federal foi o seguinte: olha, nós não pagaremos, né, ao longo dos próximos 3 anos as parcelas da dívida, mas essa dívida vira estoque, ou seja, ela vai para o final, ela vai precisar ser paga. O que foi perdoado, digamos assim, para o Rio Grande do Sul é o juro da dívida, ou seja, o serviço da dívida. Então, esse dinheiro está sendo canalizado. Grosso modo, a gente está falando de alguma coisa em torno de 4 bilhões de reais, tá, por ano. É um dinheiro importante, mas que acaba esbarrando, e agora eu estou falando de governo do estado, tá? Esbarrando muitas vezes na burocracia, na falta de projeto. Então a gente tem escolas no Rio Grande do Sul que não reabriram ainda, a gente tem pontes que as obras sequer, que foram levadas pelas chuvas e que as obras não foram iniciadas. Sim, é verdade que algumas delas já foram até inauguradas, mas com essa grana daria para estar tocando mais coisa ao mesmo tempo, tá? Então esse tem sido o papel do Rio Grande do Sul. Tem algumas coisas que é preciso ficar atento. Então eu não sei se isso chegou a ser veiculado nacionalmente ou não, mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por exemplo, a questão de um mês e meio atrás, surgiu a informação de que ele queria usar um pedaço desse dinheiro, desse fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul, para comprar um novo avião para o estado, um avião a jato. O Rio Grande do Sul não tem avião a jato, o avião do governador é um King Air, que é um turbo-hélice. E aí a desculpa na época foi que esse avião seria utilizado para transplante de órgãos, né? Ou seja, você tem lá um doador de rim, fígado, córneas em Uruguaiana, né? E você tem
alguém que precisa desse órgão na fila de transplante em Porto Alegre. Então esse seria o propósito da compra desse avião. A turma caiu de pau em cima, porque na verdade não fazia nenhum sentido. O Rio Grande do Sul não tem muitos aeroportos que comportam a operação desse tipo de avião. E além do mais, faria muito mais sentido comprar daqui a pouco um outro helicóptero, um ou outro avião chamado King Air, que pode descer inclusive em pista de terra, do que esse aviãozinho a jato. E aí, na época, a crítica que se fez é de que o governador quer esse avião justamente para fazer campanha, porque ele é pré-candidato à presidência da República. A repercussão foi negativa a tal ponto que ele voltou atrás e cancelou a iniciativa. Então eu preciso ficar atento. Eu não faço aqui a terra arrasada de que nada foi feito, porque algumas coisas foram. Há uma demora na elaboração de alguns projetos, então eu citei aqui pontes, escolas que ainda não foram devidamente reconstruídas e que poderiam já estar numa etapa mais avançada, e tem essas situações de, daqui a pouco, querer desviar o dinheiro para um propósito que não é o seu fim, que é a reconstrução do Rio Grande do Sul. Comprar avião não é reconstrução do Estado. Uhum. Tem situações ainda que se discute o uso desse dinheiro. Por exemplo, o inverno no Rio Grande do Sul é muito rigoroso. A gente está com as emergências lotadas agora porque a temperatura baixa, as pessoas passam a ter infecção nas vias aéreas, pneumonia e tudo mais. O que aconteceu? Canoas é o terceiro município do estado, a terceira maior população, fica colada aqui em Porto Alegre. Uma cidade rica, com uma indústria muito forte, e a enchente do ano passado alagou e inundou o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Esse hospital não voltou a operar. O que a cidade de Canoas fez? Ela pegou um hospital e enfiou dentro de outro hospital. Então, tinha o hospital universitário, que continuava funcionando, esse não foi atingido pela enchente, mas que de uma hora para outra passou a absorver os médicos, os pacientes, aquilo que deu para salvar de equipamento do hospital de pronto-socorro. Então, você tinha 2 hospitais operando num prédio só. Então, se discute se, nesse caso de Canoas, seria possível utilizar dinheiro desse fundo para reconstruir o hospital de pronto-socorro de Canoas. Mas as coisas estão andando. O governo federal, esse sim, é uma lástima, tá? Porque esse aí teve muito mais propaganda do que efetivamente ação. A propaganda oficial falava na época em 100 bilhões, teve um anúncio que foi feito de que o governo federal socorreu o Rio Grande do Sul com 140 bilhões de reais. Isso é mentira, a gente precisa deixar isso muito claro. O governo federal colocou nessa conta absolutamente tudo o que podia e o que não podia. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, do FGTS, que é um dinheiro que não é do governo, é das pessoas. Foi liberado, já estava previsto em lei, inclusive, o chamado saque calamidade. Então, se o município foi atingido pelas cheias, decretou calamidade pública, as pessoas podiam sacar até R$ 5.900 do seu fundo de garantias. Ela podia ter 100 mil no FGTS, mas ela podia sacar... E que não era nada, né? Não é nada para você recomeçar a vida. Não, isso aí dá para comprar o quê? Uma geladeira, um fogão e já não sobrou mais muito dinheiro, né? Então, o governo pegou e somou esses bilhões de reais, que na verdade são das pessoas, é um fundo de garantia das pessoas, uma poupança forçada, e somou nesses 100 bilhões. O governo federal teve a cara de pau de colocar nesse somatório um dinheiro que ele sequer gastou e que, na verdade, ia ser uma porrada no Rio Grande do Sul, que era aquela compra do arroz vindo do exterior aí. A colheita de arroz já tinha acontecido. A gente já tinha colhido a safra, uma parcela muito pequena se perdeu, mas foi uma fatia ínfima, e o governo contabilizou como ajuda ao Rio Grande do Sul 7 bilhões de reais que seriam utilizados para comprar arroz importado. Entrou na conta do governo federal. Então, o que mais teve foi propaganda em rádio, propaganda em emissora de televisão, propaganda em jornal. O Lula nomeou uma espécie de interventor aqui do Rio Grande do Sul, que era o Paulo Pimenta, né, era o ministro da Reconstrução, mas efetivamente, eu vou dar aqui um dado, minha família é de Cachoeira do Sul, fica na região central do estado, perto de Santa Maria. Tem uma ponte lá muito conhecida, uma ponte histórica que passa sobre o rio Jacuí, que é o que deságua em Porto Alegre aqui, no Guaíba.
A ponte do Fandango já estava com problemas antes e agora gravada. Ela tem sinaleira agora, porque você não pode ter os dois fluxos operando ao mesmo tempo na ponte. Então, tem uma sinaleira, carro, caminhonete e ônibus pode passar e caminhão de carga nem vazio passa. Ou seja, eles têm que usar uma balsa ou eles têm que usar uma outra rodovia de acesso. Cachoeira do Sul, só para exemplificar aqui, tem o título nessas coisas, ela é a capital nacional do arroz, hoje não é a que mais produz arroz no Rio Grande do Sul, mas ficou com o título, o arroz, as áreas plantadas de arroz são muito grandes lá, e no Rio Grande do Sul, a maior área de soja plantada é em Cachoeira do Sul. Imagina quantas carretas não saem da região, né, e que não podem passar por uma ponte, e que é de responsabilidade do governo federal, ali é a BR-153. O governo veio o ministro para cá, eu acho que é o Renan Filho, o ministro dos Transportes, prometeu elevar as pistas, né, porque a água acabou tapando pista também, disse que ia levantar a ponte e tal, e até agora, disso aí que ele prometeu, não aconteceu absolutamente nada. Eles reconstruíram o acostamento que tinha desmoronado num pedaço da estrada, num outro eles simplesmente mataram o acostamento, eles colocaram um guarda-rail e proibiram a ultrapassagem, é uma reta que você não pode ultrapassar, porque não tem acostamento dos lados da pista, porque o acostamento foi para o espaço, a água levou. Então, quando o governo federal eu vejo, por vezes, uma propaganda, dá uma sensação assim de raiva, desculpa o desabafo aqui, mas é porque a gente está vendo, ou melhor, nós não estamos vendo aquilo que eles dizem que fizeram, a ajuda que prometeram e não cumpriram. Para vocês terem uma ideia, a Marinha Brasileira tem um navio de grande porte, não é um porta-aviões, ele está mais para um porta-helicóptero, e que foi deslocado para o Rio Grande do Sul naquela época. Isso aí entrou na propaganda oficial. A Marinha Brasileira deslocou um porta-aviões. Não é um porta-aviões, é um porta-helicóptero. Essa embarcação sequer conseguiu chegar a Porto Alegre. Ela ficou atracada em Rio Grande, onde os problemas foram menores, né? Porque a chuva realmente pegou a metade norte do Rio Grande do Sul. O alagamento foi muito pior na porção norte do estado do que na parte sul. Então, para que veio esse porta-helicóptero para cá? Ninguém sabe até hoje direito o porquê. Então, como eu falei no início, propaganda, 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 anúncio, 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 e mentira, mentira e mentira. E agora a situação dos produtores rurais. A estimativa é de 25 bilhões para recuperar áreas de cultivo que estão com problema de solo que não é mais fértil, dívidas de agricultores que não conseguiram honrar os seus compromissos e ninguém está pedindo dinheiro a fundo perdido. É importante frisar isso. O que eles querem é uma linha de crédito com prazo para poder reorganizar a sua vida financeira. Não é para comprar máquina e trator novo, é para realmente reorganizar a dívida. 25 bilhões. Os produtores aqui do Rio Grande do Sul identificaram, pela Federação da Agricultura, a Farsul, um fundo, que é o Fundo do Pré-Sal, que foi justamente constituído para questões climáticas. O que o Rio Grande do Sul viveu foi uma tragédia climática. Pois bem, levaram a sugestão, olha, lá tem o dinheiro que a gente precisa emprestado. O governo federal, não sei se não sabia da existência desse dinheiro ou não, mas uma semana ou 10 dias depois anunciou que o Minha Casa Minha Vida ia ter novas obras e que a origem do dinheiro ia ser o fundo do pré-sal. Então tá realmente difícil, viu, Renata? É uma situação... eu, no último final de semana, peguei a estrada e fui para Cachoeira, fui visitar o meu pai, e na BR-290 eu passei por 3 pontos, não tinha bloqueio de estrada, mas era trator, colheitadeira, caminhonete, nas margens das rodovias, os produtores ali concentrados, fazendo panfletagem para conscientizar a população de que sem a chamada securitização, como eles falam, não vai ter como plantar a próxima safra e ter a produtividade que a gente já teve no Rio Grande do Sul um dia. E assim, você relatando isso, né, realmente está vivenciando esses problemas. E a gente que está fora do estado, assim, a minha percepção, né, parece que nem aconteceu esse evento no Rio Grande do Sul, porque ninguém mais fala sobre o que aconteceu, sobre os efeitos, como que está a recuperação, né? Então, não se tem uma discussão
sobre isso. E realmente não é só uma obrigação dos municípios, do Estado, né? Você tem ali um governo federal que minimamente deveria apoiar as ações de reconstrução, né? Sabe que tem uma propaganda oficial, eu diria que é uma meia-verdade, tá? Porque o BNDES, de fato, criou linhas de crédito para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a cifra que ele coloca lá não está muito distante da realidade. Então, nesse aspecto aí, é a metade da verdade. Qual é a metade que não é verdade, que é mentira? Esse dinheiro foi oferecido para empresas que não tinham sido atingidas. Então, por exemplo, eu sei de casos, empresários, industriais, que me relataram isso. Guilherme, a minha empresa, felizmente, não foi atingida pela água. Eu não perdi máquina, eu não perdi linha de produção, eu não perdi estoque, não perdi nada. Mas o meu telefone tocou e era o gerente do banco me oferecendo uma linha de crédito do BNDES, com o juro, uma taxa competitiva e tal. E eu vou dizer para ti, a gente fica até tentado a pegar, porque era o seguinte, o juro era desse tamanho, eu pego essa grana que eu não estou precisando, aplico, né, num investimento qualquer, e para mim seria um baita negócio. Só que não sou eu que estou precisando, essa fonte me disse. Quem estava precisando é quem teve a fábrica invadida, quem teve o maquinário, né, devastado aí pela força das águas. Para esse empresário, o telefone nunca tocava. E quando ele ia atrás, por quê? Porque daí os bancos começaram a estabelecer aquilo que é o critério de risco. Né? Ou seja, esse cara aqui precisa, mas, nossa, como é arriscado emprestar para ele, eu não sei se ele vai conseguir se reerguer. Esse aqui não precisa, mas é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir concluir a operação de crédito, ou seja, o dinheiro vai e no prazo previsto volta com os juros e aquela coisa toda. Então, por isso que eu digo que é uma meia-verdade. De fato, houve a operação via BNDES de linhas de crédito de socorro para empresas do Rio Grande do Sul, mas esse dinheiro chegou, grosso modo, em quem não precisava. Quem não precisava do dinheiro teve acesso a essas linhas de crédito. Alguns até aproveitaram. Agora, quem estava realmente numa situação de não poder... de não ter para onde olhar, o desespero, né? Ou seja, a fábrica, a água levou adiante. Esse cara ficou desassistido. Então, se você passar por algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, esse tipo de relato, ele se soma. E em várias ocasiões, o dono da empresa, daqui a pouco, enche os olhos d'água porque ele está... Um ano depois, ele ainda não enxergou a saída para isso. Tá. E uma outra coisa que eu queria conversar com você, Guilherme, a questão da preservação das florestas, né, da área verde, elas foram apontadas ali como essenciais para mitigar as inundações. Até tem uma discussão, a recuperação das margens dos rios, se realmente é uma floresta mais plantada, se é uma vegetação mais baixa, que faria mais sentido, né? Que medidas que estão sendo tomadas para recuperar esses ecossistemas que foram degradados, né, antes, que já eram áreas degradadas, mas que também foram degradados aí com as inundações? Ou seja, está se pensando numa recuperação de área verde, num aumento de área verde para contenção, para uma maior impermeabilização do solo, uma maior permeabilidade do solo, né, ao contrário? O maior benefício que a gente poderia ter no Rio Grande do Sul nesse aspecto, somado a obras que daí tem que ser tocadas pelo poder público, que são as chamadas bacias de contenção e tudo mais, porque o Rio Grande do Sul tem uma boa cobertura, por exemplo, de mata ciliar. Eu não tenho aqui o dado preciso, tá, para dizer, mas essa coisa de você não ter mais as barrancas dos rios, como a gente chama aqui, né, ou seja, a vegetação que impede o assoreamento dos rios, isso no Rio Grande do Sul é muito preservado. Você viaja pelo interior do Rio Grande do Sul e os rios têm essa mata ciliar muito bem preservada. O que poderia ser feito de maneira, inclusive, a se mitigar esse tipo de situação no futuro, seria a liberação de construção de pequenas barragens e açudes nas propriedades rurais. Porque hoje há um grande impasse, e de novo a gente vai cair na questão há uma decisão judicial que limita isso, porque tem um debate se isso poderia ser contabilizado como área de preservação, sim ou não. Então, por exemplo, um produtor rural
que plante arroz às margens de um rio. Ele tem liberação para fazer o bombeamento da água do rio para abastecer a sua lavoura, para irrigar a lavoura. O que acontece na prática? Ele e a cidade, que também é banhada por aquele rio, são concorrentes. Então, num período de seca, obviamente ele daqui a pouco é obrigado a desligar as bombas, sim, porque a prioridade é a cidade. Sim. Hoje, a construção de barragens no Rio Grande do Sul, ela demora, ela é burocrática, por muitas vezes os órgãos ambientais não liberam, há uma dúvida sobre a interpretação da lei. Se a gente tivesse, por que eu estou falando disso? Se a gente tivesse no Rio Grande do Sul um destravamento disso, naturalmente a água que caiu sobre o estado do Rio Grande do Sul em 2024, uma parte dela, pelo menos, teria sido absorvida por barragens privadas, particulares, que estão... Eu estou falando aqui de centenas de milhares de barragens que não saem do papel porque ou a justiça impede ou porque o órgão ambiental não conseguiu liberar ainda a construção. Então, do ponto de vista de amortecimento de água, é isso. Tem regiões aí de recuperação de água verde, a gente teve muita área de serra, por exemplo, que simplesmente o morro veio abaixo. Ali é cercar e deixar que a natureza, digamos assim, restabeleça, né, aquela cobertura verde que um dia existiu. Mas eu até vi um dado, na semana passada eu tive acesso a um relatório que apontou o seguinte: nos últimos 20 ou 30 anos, a perda de cobertura de área de Mata Atlântica no Rio Grande do Sul para fins de agronegócio foi de 420 hectares. Isso é nada. 420 hectares é uma fazenda de médio porte no Rio Grande do Sul. Né? Então, uma fazenda de médio porte. Então, 420 hectares é realmente nada. Então, a gente, nesse caso aí, dar tempo ao tempo, porque isso vai, digamos assim, vir ao natural. Há um respeito, digamos assim, no Rio Grande do Sul muito grande por parte da população, nas reservas, enfim, e mesmo nas áreas que não são de reserva. Agora, se há algo que pode ser feito e que o meio ambiente agradece, porque daí os rios poderiam seguir o seu curso normal, as cidades não precisariam disputar água com a agricultura, com o agronegócio, seria essa liberação de construção de açudes e barragens, porque isso representa um atraso. Tem uma estimativa de que o estado do Rio Grande do Sul perde por ano 6 bilhões de reais a cada safra com as perdas ou da estiagem, quando a chuva não vem, ou simplesmente porque você poderia irrigar uma lavoura, mesmo não sendo um ano de seca, na hora certa, ou seja, quando o grão está enchendo, aquela coisa toda, você irrigar você nesse momento... melhorar a produtividade, né? Isso, e aí existe um dado de 6 bilhões de reais é a perda do Rio Grande do Sul por não ter uma irrigação em larga escala das suas áreas de agronegócio. Então, é uma pena que a gente ainda enfrente isso, que eu acho que não é uma situação comum a outros estados brasileiros. Acho que esse é um pesadelo gaúcho mesmo. Tá. E, Guilherme, eu queria falar ainda sobre 2 assuntos com você, tá? Um deles, houve uma melhora no sistema de alerta e prevenção de desastres no estado após a ocorrência aí das enchentes de 24? E uma outra questão, né? O que o país aprendeu em relação à resiliência das cidades diante de eventos climáticos? A gente até vai ter a COP30 esse ano, né, em Belém, e que lições a gente pode discutir para trabalhar a resiliência nas cidades? Porque isso daí, eu acho que, a partir de agora, a gente já tem percebido que os grandes centros cada vez mais têm sofrido, né, eventos extremos. Talvez não na proporção que vocês tiveram aí no Rio Grande do Sul, mas realmente vem ocorrendo com mais frequência em vários municípios. Então, o que as cidades podem tomar de lição? Bom, primeiro a questão de alertas, sim, melhorou. Em algumas cidades, inclusive eu vou falar aqui de Porto Alegre, mas a Defesa Civil Estadual também, ela hoje até peca pelo exagero, tá? Mas eu não estou fazendo com isso uma crítica. Então, por vezes, a população recebe via WhatsApp, né, e pelos meios de comunicação, alertas de que, por exemplo, a gente vai viver ou dias de chuva intensa ou de frio intenso, que é a tônica daqui para frente no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu acabei de receber um alerta aqui, falando de frio intenso nos próximos dias aqui no estado.
Então isso melhorou. E acho que as pessoas também têm uma questão cultural, porque não que isso tenha sido inventado agora, mas antes as pessoas não davam muita bola para isso. E depois de 2024 da enchente, elas passaram digamos, a dar mais atenção, a encarar isso de maneira mais séria. Então isso sim melhorou. A gente vê. E aí da resiliência das cidades, o que a gente observa em Porto Alegre aqui acontecendo? Tem já estudos e algumas áreas isso está sendo implantado ou em vias de ser implantado. Como é que se chama? É o pavimento esponja, né? Então, no lugar de você asfaltar uma rua com asfalto mesmo, né, brita e asfalto, tornando aquela área impermeável, você usar algum tipo de material que permita, né, que tenha ali, pode ser aqueles blocos de concreto, né, para não apelar para o velho paralelepípedo, mas que você tenha a possibilidade de ali o solo absorver a água da chuva. Esse é um dos pontos. Porto Alegre estava em vias de asfaltar uma das avenidas próximas do Rio, que é de paralelepípedo até hoje, é uma via com um bom fluxo de veículos e, não vamos asfaltar, porque ali a gente sabe que é um bom ponto de absorção de água, né? Há uma preocupação da cidade agora de revisão de sistema de galerias, né, de esgoto pluvial, então de limpeza. A empresa de companhia de energia elétrica agora de Porto Alegre talvez tenha sido o grande, acho que são as equipes que mais trabalham hoje em Porto Alegre, fazendo. Porto Alegre tem uma característica, ela é uma cidade muito arborizada, e só que, assim como isso é muito bonito, eu sou um fã de verde, ao mesmo tempo, num dia de ventania e de chuva forte, os galhos acabam atingindo a rede e a cidade fica sem luz, né? Então a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que é privada aqui no Rio Grande do Sul já há uns 2 ou 3 anos, foi privatizada, ela, por conta que a lei agora permite, ela está cuidando de podar, né, fazer a poda das árvores para impedir que uma cidade fique sem energia diante de uma tempestade. Pode parecer bobagem, mas imagina o seguinte: Porto Alegre tem uma população idosa, e você tem... Isso foi um drama no ano passado, quando a gente tinha falta de energia elétrica e falta de água. Pessoas idosas que não tinham em casa a condição de ter o seu respirador funcionando, o elevador não estava funcionando para ela poder, daqui a pouco, buscar atendimento médico no hospital. Então, desde um cuidado maior com a rede elétrica, a reconstrução do sistema de proteção contra cheias da cidade, essa ideia de tornar a cidade mais permeável para a água, porque é realmente isso que você falou, não é só Porto Alegre. Em São Paulo a gente vê aquelas chuvaradas de verão e a cidade se transforma num caos. Isso acho que entrou na agenda, né, olha, a gente não vai voltar a morar em oca, né, de índio, mas a gente precisa entender que algo precisa ser feito para que a gente encare fenômenos como esse mais preparados, né, para isso. Acho que fica essa lição. Sim. Fica essa lição. E no caso de Porto Alegre, esse sistema de proteção contra cheias, porque ele foi colocado à prova e ele falhou no ano passado em função desses problemas que eu relatei durante o nosso papo aqui. Sim. Você mencionou a questão, né, do paralelepípedo. Eu sou de Campinas, e aqui em Campinas, um dos bairros, a maioria do calçamento das ruas era paralelepípedo, né? E uns anos atrás houve essa impermeabilização, e eu sempre falo assim: nossa, mas que judiação, né? Só porque faz barulho e talvez incomode, né, as pessoas, mas o benefício é muito grande. E é a mesma coisa, quando você tem uma chuva intensa, esse é um bairro que acaba alagando, porque você não tem uma permeabilidade, né, de solo. Normalmente, na maioria das cidades, a questão da drenagem é uma drenagem falha, não dá vazão, principalmente agora para o que cai de água. Então, são situações que a gente passa a enfrentar com mais frequência, né? É verdade. Tem uma lei em Porto Alegre que estabelece que as novas construções elas têm que ter um mínimo, um percentual de área digamos assim, de solo, né, permeável, exato, né, para que você tenha uma área verde, né, ou seja, ajardinada, como a gente diz, e ao mesmo tempo você tem ali uma possibilidade de absorver, pelo menos em um pedaço daquele terreno, a água da chuva, né, que não simplesmente toda a água que cai ali vá parar na rede de esgoto pluvial
mas só a título de curiosidade, morei 4 anos em Campinas, então, na minha infância, né? Você conhece um pouco, então. Conheço, como é que é? O bairro dos Jequitibás, né? Ali na... Tem o Bosque do Bosque Jequitibás, dos Jequitibás, é. Isso. Cambuí, Então, mas tá ótimo. morava ali perto da... Acho que é Uruguaiana o nome da rua, se eu não me engano. Isso. Ou seja, o gaúcho Lugar saía do bastante Rio Grande do Sul. arborizado. É. Não, era muito bonito ali, gostava. Boas memórias do período de Campinas aí. Ah, bacana. Guilherme, o papo tá uma delícia, né? Eu acho que podíamos ficar conversando aqui por muito mais tempo, mas eu sei que tem um limite aqui o nosso programa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar aqui para a nossa audiência. Bom, eu quero agradecer. O Brasil inteiro foi muito solidário com o Rio Grande do Sul naquele período da enchente. A gente recebeu doações, suporte, ajuda. Teve gente que veio para cá, trouxe barco, né? Eu nem conseguiria elencar tudo que foi feito na época. E o Rio Grande do Sul reconhece isso, tá? Então as pessoas aqui, se você descer aqui na rua agora e conversar, perguntar para alguém, escuta, o Brasil ajudou, o Brasil, né? O brasileiro ajudou o Rio Grande do Sul no ano passado e todo mundo vai ser unânime dizendo que sim. E isso ficou guardado, assim, tatuado na memória da população. Agora, ao mesmo tempo que eu faço esse agradecimento, eu faço um convite para quem eventualmente se deparar com uma informação. E aí, infelizmente, boa parte dos veículos de comunicação acaba comprando a versão oficial sem questioná-la, né? Entre em contato com alguém que mora aqui no Rio Grande do Sul para saber se tudo aquilo que está na propaganda do governo é verdade ou não. Né? Porque, infelizmente, se tudo aquilo tivesse realmente saído do papel, ou metade daquilo tivesse saído do papel, a gente estaria muito melhor do que está hoje. Infelizmente, como eu disse, a maior parte daquilo que foi divulgado acabou sendo ou promessa ou servindo só para jogar confete na administração de Brasília e os gaúchos ficaram a ver navios, né, com o perdão da expressão aí, para um estado que viveu uma enchente. Mas é isso, para que as pessoas estejam atentas e não comprem gato por lebre, como se diz. Perfeito. Guilherme, muito obrigada. Agradeço imensamente a sua participação no nosso programa hoje e já deixo o convite para que volte mais vezes. É só convidar e a gente encaixa as agendas e vai ser um prazer, vai ser uma honra. Obrigado pelo convite e um grande abraço para toda a audiência. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei sobre a recuperação do Rio Grande do Sul, um ano após as inundações de 2024, com o jornalista Guilherme Baumhard, que apresenta o programa Agora Brasil, na Rádio Mais Brasil. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.